Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a fisiologia e por que é muito importante que você domine ela, na faculdade de medicina. E por que eu tô gravando esse vídeo? Cara, começo do ano, né, os calouros vão chegar, e bom, né, tem muito calouro que vai ouvir conselho ruim, dentre os quais se destaca o famoso: "Cara, o ciclo básico nem é tão importante assim, né, não estuda muito no ciclo básico não, que não tem matéria importante na medicina, né, é só um conteúdo do ensino médio um pouquinho melhorado, é um pouquinho mais aprofundado, não precisa estudar". Aí vai o tonto do calouro e segue e vai nessa, né, e não estuda fisiologia, e não estuda anatomia, né. Hoje, mais especificamente, eu vou falar sobre a fisiologia em si, né. E, cara, isso é um problemaço, né, por quê? Que esse aluno, quando ele chegar no ciclo clínico, ali no quinto período, no sexto período, ele vai começar a estudar as doenças, né. As doenças, né, tratamento, quadro clínico, fisiopatologia, farmacologia dos medicamentos que vão ser necessários para o tratamento das doenças, e ele vai descobrir um negócio, ele vai descobrir que ele não sabe fisiologia. Ele vai descobrir, né, ele vai ver uma aula, né, ele vai ver que o professor falando que, pô, né, na depressão a gente tem a teoria, né, das monoaminas, que a deficiência de monoaminas vai gerar um quadro depressivo, e para você resolver isso, você tem que colocar, né, um inibidor de seletivo de recuperação de serotonina para ir lá, né, e aumentar a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica, interagir com o 5-HT e você ter os efeitos do BDNF, etc. Ele não sabe de nada. Não sabe o que é a serotonina, não sabe o que é um receptor, né, muito menos o efeito disso, a cascata disso. E qual que é o problema? É que ele continua sem saber e foda-se. Tem muita gente que não sabe. Médico aí que não sabe, fisiologia básica. E qual que é o grande problema disso? Tu vira um decorador. O maior problema disso, e esse é o foda, o maior problema disso não é nem a sua nota, não é nem que você não vai passar, porque senão não teria médico formando sem saber fisiologia, sem saber o básico. O problema é que você passa. Né, você consegue ali estudar uma semana antes da prova, decorar as coisas mesmo e passar, tanto no ciclo básico, com a fisiologia, quanto no ciclo clínico. Você consegue, não sabendo o mecanismo de ação das coisas, não sabendo realmente a fisiopatologia das doenças, você consegue passar. O problema é que tu fica burro, tu vira um decorador. Não que decorar não seja importante, é óbvio, e eu sempre preguei aqui, né, não tem esse negócio de: "Ah, não, você não deve decorar, você deve aprender". Não, tu deve aprender e decorar, né. Ambos são faculdades do conhecimento. Porra, tu tem que aprender também. E só tem jeito de você aprender as matérias, do ciclo clínico, do internato, portanto as matérias que vão cair na sua prova de residência, se você dominar a porra do ciclo básico, né, fisiologia. Então não despreze a fisiologia, tá, não despreze de forma nenhuma. Realmente entenda. Eu sei que é chato, eu sei que não tem nada de medicina, digo, né, você não vai tratar um paciente sabendo sei lá, a cascata ali de fosforilação. Você não vai tratar um paciente, porra, sabendo que a célula parietal faz aquilo. Óbvio, né, mas aquilo vai ser a base do conhecimento necessário para você saber o tratamento, para construir mesmo o seu raciocínio. Então, de forma nenhuma, não despreze, o conteúdo do ciclo básico, principalmente fisiologia. Mas a gente tem mais uma barreira, né, não é só esse, entre aspas, "conselho ruim", não, entre aspas, é realmente um conselho bosta, mas não é só essa cultura. A gente tem outro problema, cara, fisiologia é difícil. Pra caramba. E por que que é difícil? Não necessariamente por causa da matéria em si, é porque a gente chega muito despreparado. A gente sai de um ensino médio e a gente entra em contato, né, a gente tem contato, no caso, com as matérias pré-vestibular, né, que são mais fáceis, livros bem mais fáceis, com conteúdo bem mais raso, um método de estudo específico para o ensino médio, para o cursinho. Aí tu, de repente, é jogado numa faculdade, em que os livros são bem mais complexos,
do que o ensino médio, né. Você lê aquele negócio, você lê o gato, você não entende nada. O método de estudo que você usava na no ensino médio não vai funcionar na faculdade, e tu fica perdido. E tem vezes que você nem cai nessa de: "Ah, pô, o ciclo básico, não é importante, não vou estudar fisiologia". Às vezes tu sabe a importância, mas tu não consegue mesmo assim aprender, né. E isso é muito comum, né, estudante que estuda, estuda, estuda e não consegue sair bem, e não consegue tirar nota boa, né, nas provas de fisiologia, não consegue aprender realmente fisiologia. Até chegar um momento que a pessoa desiste, desiste de realmente aprender a fisiologia e passa a ser um decorador, né. E igual eu falei, a pessoa até passa pelo ciclo básico, às vezes com nota boa, estudando uma semana antes, decorando. A pessoa até passa no ciclo clínico, só que a que custo? A custo de ser um decorador e de realmente não aprender a matéria que você está vendo, no ciclo clínico e etcétera. Enfim, a custo de ser um médico mais burro, né, venhamos e convenhamos. E, bom, só que então o que que você deve levar em consideração, o que que você deve levar para sua vida? Cara, não cai nessa de que o ciclo básico é só um ensino médio um pouquinho mais aprofundado. Não, é realmente matéria. Não cai nessa de: "Ah, então se não tem nada de conteúdo no ciclo básico, eu posso farrear o dia inteiro e foda-se a faculdade". Não, cara, leva a sério, é importante. Vai fazer uma falta muito grande pra você no ciclo clínico, né. Mas bom, né, às vezes, igual eu falei mais no início do vídeo, não é nem que a pessoa não quer, que é realmente mais difícil, né, é difícil você se acos cara, Estados Unidos pra você fazer faculdade de medicina, tem uma prima minha que é americana, minha família, ela veio do Líbano e ela se difundiu pelos países, no caso, a minha família mesmo, ela veio para o Brasil. Mas tem uma prima minha que ela foi para os Estados Unidos e ela faz medicina lá. Cara, antes deles terem a faculdade de medicina, eles têm que fazer pre-med, que é uma preparação para a faculdade de medicina. A gente não, a gente é jogado, a gente é deixado, né. Então tem essa dificuldade, realmente, da pessoa que mesmo assim a pessoa quer aprender, mas ela não consegue. E foi pensando nessas pessoas, e não só nessas, mas pessoas que querem também aprimorar os conhecimentos em fisiologia, maximizar, o aprendizado, que eu criei a plataforma MedEsper. Para você que não sabe, é a minha plataforma de estudos destinada para estudantes de medicina, principalmente do ciclo básico. E o que que a gente tem na plataforma MedEsper? A gente tem aulas hiper mega didáticas de fisiologia. Inclusive, elas são baseadas no Guyton. Como assim, Caio? Nosso primeiro capítulo é uma aula hiper mega didática sobre o primeiro capítulo do Guyton, explicando tudo, passo a passo, esmiuçando cada detalhe. Nosso segundo capítulo é o segundo capítulo do Guyton, e por aí vai. Tudo para você maximizar o seu aprendizado. E além disso, não são só aulas hiper mega didáticas. Inclusive, se quiser provar tanto que a aula é didática, é só assistir a aula que eu coloquei aqui no YouTube. Vou colocar inclusive aqui no card, é uma aula sobre potencial de ação, mas é uma amostrazinha do que a gente tem na plataforma. E além disso, as aulas, né, elas têm apostilas didáticas. O que que são essas apostilas? A gente tem resumos hiper mega didáticos das aulas, vai estar passando aqui na tela, muito bonitos, muito didáticos, inclusive feitos por mim. E além disso, cada aula é acompanhada por lista de exercícios sobre aquela aula, para você conseguir fixar o conteúdo daquela aula, beleza? Fixar o conteúdo, revisar, etc. Com exercícios autorais, inclusive, beleza? E além disso, a gente também tem um módulo de mentorias. E é lá que eu vou falar sobre os assuntos que vão, né, te ajudar a atingir uma alta performance na faculdade. Pô, tenho 150 vídeos aqui no meu canal, mas se eu te contar aqui, cara, não é nem 20% do que eu realmente quero falar, do que eu realmente tenho pra falar. E por quê? Porque a plataforma não é apropriada pra isso, né, essa plataforma aqui, o YouTube. Mas a minha plataforma não. Lá eu consigo soltar tudo que eu preciso, e não tudo que eu preciso necessariamente, mas tudo que vai ser necessário pra você atingir um alto desempenho, beleza? E além disso, a gente também tem uma comunidade de alunos no WhatsApp. Você já deve ter ouvido falar da importância de, fazer networking na faculdade de medicina, porque vai ser o networking que vai abrir as portas para você no futuro. Indicações, né, e não só indicações, mas outras portas, isso é um consenso, né, o networking é muito importante, mas mais importante ainda é um networking de qualidade, com pessoas que querem as mesmas coisas. E foi pensando nisso que eu criei a comunidade de alunos da plataforma MedEsper, que são pessoas
que buscam as mesmas coisas, que buscam um alto desempenho na faculdade de medicina, né. Então, todo mundo num grupo conversando e fazendo amizade, beleza? E se você quiser saber mais sobre a plataforma MedEsper, clica aqui embaixo no link na descrição, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, lá a gente conversa, eu te mostro como é que é a plataforma, beleza? Mas é isso, eu fico por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilhe ele com seus colegas, tá? Pra gente chegar a cada vez mais pessoas. É isso, um beijão e até a próxima.